10ª semana. Olá, boa noite, sejam Boa noite. bem-vindas. Por enquanto, a Márcia por aqui. Hoje, dia 9 de junho, estamos indo para o nosso 11º encontro. Hoje vamos partilhar as nossas experiências em relação à semana 10, recuperando a vitalidade, né? E eu nem acredito que só faltam 2 capítulos para a gente concluir a leitura desse livro, né? Uhum. Realmente, a cada capítulo é um mergulho que a gente dá e tem passagens bem incríveis, né? E que sempre está nos conectando com algumas características da nossa própria vida, da nossa rotina. Enfim, não sei se para você está sendo Na assim. história, né? Na história, também no passado. Que é uma semana que já está trazendo a gente mais para essa vida atual, né? Por exemplo, eu na 10ª Sim, semana, eu tô com 40 e poucos anos já, né? Então, exatamente. o que a gente vai recordar está bem mais Está bem perto, mais né? Está isso. mais próximo, né? Né? Sim. E eu acredito também que não que o que nós vivemos recentemente, nesses últimos anos, não tenham sido coisas difíceis, ou que não tenha deixado, de repente, algum trauma, né? Uhum. Mas as primeiras semanas, elas, a parte da autobiografia, Adriana chegando, foi mais profundo nessas camadas de momentos, né? E a gente, de alguma forma, recalcou ou, sei lá, não queria estar completamente em contato com Uhum. aquele sentimento, aquela emoção, enfim. Boa noite, Adriana. Que bom. Mais uma. Está mutada aí. É, Oi, Oi. agora sim, tudo bom? Boa Saudade já, noite. dois encontros que eu desapareço, né? Pois é, saudade. Você, e aí, como você está? Tudo bem, e vocês? Ah, que ótimo. Estamos aqui, né, vivendo uma semana por vez aí, se aprofundando e Uhum. já com esse meio que saudade Tá, do livro. verdade, que tá já, a gente está caminhando para a reta final, né? E isso, há poucos dias, né, eu falei, gente, a gente está na metade. E agora a gente já está mais da metade. Já, assim, é, Verdade. de passo em passo, a gente vai juntos, né? Como diz a Paula Quintão, Já estamos até escolhendo o próximo livro, né? rapaz, e eu aqui, ó, até deixei eles aqui, ó, separadinhos, gente. Acabei de ver no Stories. É, e assim, hoje eu dei umas folheadas aqui, olhei, gente, eles são muito interessantes, né? Tem muita coisa. Todos eles, né? Todos eles, assim, são muito atraentes para a leitura. Aquele que eu comentei, que é o meu preferido, já estava na minha lista de leitura. Estou doida para Que é qual o seu do trauma? É o Esse não começou com você, isso. não começou com você, exatamente. Eu tô assim bem interessada nele, né? Até mesmo assim para a prática clínica é bem importante esse conhecimento. Agora, esse aqui também, ó, Ah, esse é o meu. Esse deve ser muito bom também. esse aqui eu já dei umas lidas assim em várias Aham. páginas. Ele também é muito Esse eu interessante. não conheço, não. Esse eu não conheço. E esse outro também aqui, ele assim, os capítulos são curtos, né? Aham. Mas, assim, são bem interessantes, porque ele também dá essa ideia de tarefa, né? Então, eu acho que toda leitura que põe a gente, puxa um pouco para a prática, né? Não é É apenas... legal. É bem legal que dá essa oportunidade. Mas eu tive a impressão que ele é muito mais técnico.
né? Ele puxa para a prática, mas ele é mais assim, porque esse da Julia Cameron tem um certo lirismo ali, né? Porque ela vai trazendo história dos pacientes, É dos de clientes dela, coração, né? Então, assim, tem uma coisa bem emocional ali, assim, também, Sim, né? sim, porque a Então, gente acaba aprendendo com a história, né? A aham, gente começa exatamente. a imaginar. Eu não sei Aham. vocês, mas assim, até a fisionomia da pessoa, muitas vezes eu fico imaginando o que ela fala sobre tal sim. pessoa, pensando Verdade. o estilo da pessoa, o sentimento, a emoção, enfim, muito legal. É, é bem por aí. Apesar de que esse livro aí de atenção, ele é um tudo para mim. Eu preciso dele sempre, porque tudo que trata da atenção eu estou precisando sempre. Sim, tem um tempo que eu comprei ele, eu acho que eu assinava uma news, eu não me recordo, eu sou péssima para gravar fontes, Aham. mas assim, eu recebi ela semanalmente e ela sempre falava sobre mindfulness, atenção plena, assim, trazia temas dessa área e eu toda semana tinha indicação de leitura. E aí, Uhum. muitos dos livros que eu comprei, eu pegava Uhum. pela indicação deles. E me Assim. deparei com esse aqui, do Alex Castro. Aham. Comecei a ler, mas não, a Brígida chegando, não me aprofundei nele. Uhum. Enfim. Muito bom. Bom, Agora, esse capítulo está muito bom, né, Lani? Esse capítulo aqui, eu confesso que eu só consegui ler ele hoje, ainda ficou faltando um trechinho um final que eu trechinho. não peguei, mas Aham. Sim. uma noite Inclusive, triste. essa semana, é, eu não sei se isso acontece com vocês, né? Em questão ao ritmo. Eu tenho um sentido, desde uns dias atrás, eu acho que talvez seja o peso da idade, ou também eu acho que seja o ritmo diminuído. E eu, assim, tipo, eu acho que eu vou ser uma candidata fortíssima a ter crises de coluna. Hum. Então, fisicamente, eu estou me sentindo meio que travada. Até mesmo quando eu acordo, né? Eu estou acordando um pouco mais tarde do habitual. Eu já começo o dia assim, meio, sabe, como se fosse enferrujada. E aí depois é que eu vou melhorando, melhorando. E aí quando chega mais ou menos assim, no cair da tarde, aí me vem na mente assim, Deus do céu, se eu tivesse que cumprir tabela, horário, tipo assim, pela CLT, né? Aquela jornada de trabalho, 8 horas, 10 horas diária, gente, eu acho que eu estava assim, acabada. Eu acho que Ia ser muito eu não difícil. conseguiria por uma semana, porque realmente, Uhum. mas eu acho que talvez não seja assim o peso da idade, eu acho que é o sedentarismo. Uhum. Porque antigamente, nossa, eu tirava de letra, saía de casa 7 horas da manhã, já estava na porta do trabalho, chegava em casa 8 horas da noite e estava tudo bem. Mas Já acho que são fases, né? Porque eu também vejo isso assim, eu também não dou conta de ter esse tempo todo sair de casa, eu fico imaginando, nossa, como é que eu dava conta antes e agora eu acho que não dou, isso, é né? isso. Mas acho que são fases, né? Eu acho que está tudo bem. Aí eu fico pensando, eu tenho que realmente tá certo. Muitas coisas foram opções minhas, né? Eu tive a oportunidade de escolher, dizer assim, não, eu estou me aproximando dos 50, eu quero me aquietar mais, eu quero investir no meu segundo casamento, eu quero curtir mais essa coisa da família, cuidar da minha mãe. Assim, foram situações que foram se acomodando. E tá tudo bem. Só que eu acho que não tá tudo bem essa questão do sedentarismo. Eu acho que Uhum. tem que ter uma intensidade maior, entendeu? Eu preciso, agora sim, aqui próximo tem um CrossFit. Não me identifico porque eu acho que é coisa para quem quer virar atleta, não é o meu caso. Tenho vontade de fazer natação, só que o medo supera a vontade, então também ainda não é tempo.
Academia Mas não vai fazer gosto. uma aula experimental. Você já fez uma aula experimental assim, Não, né? ainda não. Eu Tenho acho que tem vontade. isso aí, tem a questão da gente encontrar a atividade certa para a gente, né? Eu estou fazendo Pilates e eu agora estou gostando. Então, já fiz Pilates um tempo atrás, aí eu gostava também. Aí aqui eu cheguei e falei, vou procurar alguma coisa que eu goste, porque senão eu nem vou, porque com Pilates eu gosto, já é difícil sair de casa. Isso. Então, o Pilates também é a única coisa que eu me identifico, porque eu acho que trabalha o objetivo que eu quero, que não é virar atleta, é ter flexibilidade, né? Força, né? Que a gente E tem que assim, trabalhar. a vitalidade, fortalecer a musculatura e uma vida. Não, e principalmente você já viu um vídeo daquela da psiquiatra, aquela Ana Beatriz, né? Como é a Ana? É, Beatriz, é aquela que escreveu aqueles livros dos psicopatas, do hiperativo e tal. Acho que Sim. é. Uhum. Ela, esqueci o sobrenome dela. Ela gravou, ela fica fazendo aqueles videozinhos como entrevistas, né? Trechinhos de entrevista dela. E ela falou que está intimamente ligado, que já tem estudo mostrando que a falta de força na perna Aham. aumenta o grau de a possibilidade da demência. Eu falei, vixe, agora corre, vamos embora para estar peso. Exatamente. Tem que. E ela deu até uma explicação assim, né, fisiológica, porque ela disse: a gente não se dá conta, mas quando você vai levantar, dar um passo maior, menor, subir um degrau, a sua mente faz todo um cálculo, né, para a tua perna ir no lugar certo. Sim, E sim. se você não está fazendo força, aquilo vai ficando de Claro, lado, vai deteriorando outras coisas. exatamente. Então, até porque, deixa eu ver, esse ritmo foi quando que eu saí? 2016. Já tem o quê? 8 anos, né? E aí, é É, 8 anos. justamente Sete, isso. é 7. Pois é, em Uhum. 2016, foi em agosto de 2016, não, 2016 não, 2015. Agosto de 2015 que eu saí dessa, eu era gerente de uma loja, eram 10 horas de trabalho, de jornada. Não, E assim, eu estava ativa plenamente, chegava morta, cansada em casa, mas no outro dia eu estava nova em folha, renovada. renovada. Aí ontem eu precisei viajar para minha filha conhecer o apartamento que ela vai morar em uma outra cidade, que não é tão longe daqui, está 180 quilômetros aqui da cidade. E assim, eu tive que acordar 5 horas da manhã e cheguei, voltei, né? Uma viagem bem corrida, bem produtiva, andei bastante com ela. Menino, mas eu cheguei assim, morta. Parecia. Eu cheguei tão cansada, e até hoje eu ainda tô com dores, assim, nas costas. Se eu pudesse, eu entrava naqueles ofurô, assim, sei lá, ficava de massagem por uma semana para me recuperar. Eu falei, Jesus, Deus do céu. Ou então, eu estava esses dias pensando também, já pensou um bebê, cuidar de um bebê? Nossa! Aí eu até falando para Carol, de Carol, se eu tivesse um bebê nessa altura do campeonato, eu com esse problema de coluna, como é que ia ser? Eu ia poder pegar peso? Ai, Quem Deus. sabe, né? Quem sabe? Às vezes a gente fica falando isso, mas na hora vem a coragem, vem A a força, coragem. vem tudo, né? Pois é. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, né, Lani? O negócio sai, né? A gente até Sai. o cansaço fica um pouco para escanteio. Eu acho que essa coisa da gente poder moldar também os nossos dias traz essa coisa também, né? Se eu tenho um horário fixo, então eu tenho que ir para a academia naquele horário, né? Eu tenho ou atividade física que eu vou fazer vai ser naquele horário. Mas se eu posso qualquer horário, então eu vou mais tarde. Acaba Abre uma janela grande de. E às vezes até é, a procrastinação bate forte, né? não é? Então. Oi, Brígida, boa noite. Seja bem-vinda. Oi, boa noite. E Cheguei, o aí, bonde já estava andando. já Falei, está não, deixa, eu não vou cortar a conversa do povo, não. como está a sua vitalidade? Olha, eu acredito assim,
eu tenho muito gás. Minha mãe é uma pessoa com muita vitalidade. Eu acho que eu puxei um pouco ela. Mas essa semana eu tive que tomar vitamina. Eu fui para a vitamina. Eu falei, não, estou precisando de um A a Z para poder recarregar, porque a minha rotina agora, assim, às 4 da manhã eu já estou de pé, todos os dias, e 6h30 eu começo minha oficina, então a minha rotina tá assim intensa. Exato. E eu também trabalhei muito com em cima de projetos, fiz muitos projetos esses dias, entreguei os projetos, aí acho que precisei mesmo. Aí eu comecei a tomar vitamina, no segundo dia já voltou tudo normal. Que bom. Seu potencial de recuperação. Ai, que coisa boa, funcionou rápido. Eu Foi quero rápido, aproveitar para te dar parabéns, porque quando eu vi no grupo que você tem um texto que foi lá publicado, né, em alguma coisa, eu ia é, colocar, mas eu estava na rua, sabe aquela coisa que já entrou outra chamada, já faz outra coisa. Depois eu vi, meu Deus, cadê a mensagem? Sumiu. Parabéns, obrigada. parabéns, me desculpa não ter falado antes. Não, tranquilo, eu entendo. Tem hora que acontece isso comigo também. Aí a mensagem sumiu, passou, já foi. Tudo bem, tranquilo, muito obrigada. Então, é, bateu, assim, essas reflexões, né, bateram bem forte com relação à vitalidade, e que bom, né, poder falar sobre esse tema, agora, principalmente, né, porque no domingo passado foi 4,7, então, gente, eu tenho que avaliar Parabéns, aquilo né? agora. Feliz aniversário. Pois é, aí de ano novo, né, então, assim, tem que chegar lá na minha agenda, colocar as minhas metas para o próximo ano, né, Ô, Lani, enfim. aconteceu uma coisa essa semana aqui, falando de idade, né? Sim. No meu Pilates, foi uma pessoa que levou a filhinha de 4 anos, porque a menininha não pôde ir para a escola, estava meio gripadinha. Ela foi e falou: vai para o Pilates, fica lá sentadinha no Pilates para a mãe fazer. Aí, lá pelas tantas, a menininha falou assim: sabia que a minha mãe já tem 30 anos? Aí eu falei: minha filha, eu nem quero falar a minha idade nesse caso. Meu Deus. Porque ela começou lá pela estância, sabe como é criança com 4 anos? Lá pela estância, ela estava escalando aqueles aparelhos lá, né? Sim. Junto a mãe no aparelho e ela ali do lado fazendo alguma coisa. Então, ela, tipo assim, vendo aquela dificuldade da mãe, né? Não, mas você já sabia, eu estou aqui no alto, mas minha mãe já tem 30. Nossa, meu Deus do céu. Ai, quem dera. Eu com 30 anos ainda. A mãe começou a rir, eu falei, meu Deus, eu não vou falar a minha idade para você não sair traumatizada dois daqui. Se ela está achando a mãe com 30, velho, imagina eu com 53, né? Engraçado, né? A Carol, minha filha, né? Ela tem 18 e ela tá fazendo, voltou para o Pilates. Aí, só que ela disse, mãe, o Pilates só tem senhorinha. E a senhora acredita, porque ela, acho que fazendo aquele exercício de você ficar de pé e alcançar o chão com a ponta dos dedos, e Carol não consegue. Aí E a senhorinha assim. ela disse, eu fui criticada por uma senhorinha lá, que óbvio, ela toda flexível, consegue com a maior facilidade. Eu acho que ela abre até escala, mãe. E ela disse assim, e essa mocinha aí vai demorar para conseguir tocar esses dedinhos, viu? Porque ela também é super alta, Carol, né? Ela disse, a senhora acha, mãe, o Pilates só tem senhorinha. A minha turma Agora é vai das 4 anos. saber com ela a idade dessa senhorinha aqui. Vai ver senhorinha de 50 anos, né? Eu disse, a minha turma das 4 só está tendo senhorinha. Ainda fui criticada porque eu não consigo ainda tocar no chão. Ai, Deus. Eu disse, que bom, né? Então significa que as senhorinhas, né, estão no caminho certo. Que maravilha. Bom, é, vou falar aqui sobre as partes que eu achei interessante. É, logo de cara, né, na abertura, eu marquei
aqui que fala sobre os sonhos, né? Muitas vezes os sonhos abandonados são a chave da verdadeira identidade. Quando a honramos, a recompensa é a vitalidade. Eu acho que tem a ver com aquilo que a gente conversou em outros encontros, né? Que fala sobre a autenticidade da criança, quando ela descobre, né, ali, tem suas preferências, faz as coisas de uma forma genuína, né, de uma forma plena, e que às vezes, à medida que vai se desenvolvendo, vai crescendo, outras coisas vão ocupando isso, né, e essa espontaneidade ela vai se alterando, enfim, tem as expectativas, né, das pessoas, enfim. E aí eu acho que muitas coisas vão ficando para trás. Então, realmente, quando a gente retorna um pouco para esses sonhos abandonados, né? E que às vezes são sonhos ainda de quando nós éramos crianças, né? Então, eu achei bem importante isso. Mais na frente, onde fala sobre o poço interior, eu também marquei que quando escrevemos, pintamos, costuramos ou atuamos, retiramos imagens do nosso poço interior. E a Márcia até perguntou, assim que a gente entrou, sobre assim, que habilidades manuais eu tinha, né? Que eu acho também que é algo importante. Eu falei para ela que eu gostava de pintar, e também tive a fase do desenhar, mas é uma atividade que eu não, talvez assim, eu não despertei ela, né? Às vezes por falta mesmo, que em outros capítulos, né, ela comenta sobre você achar que aquilo não é para você, né? Você não se permitir experienciar aquilo. Então, talvez, sempre que eu penso em pintar, às vezes até eu penso assim, nas telas, naquele suporte que põe o quadrozinho, nos pincéis, nas cores. Só que o meu toque me bloqueia. Eu fico pensando, se tivesse que pintar, que espaço eu iria usar? Onde era a bagunça que eu ia fazer? Porque não tem como você pintar e tá tudo organizado. Teria que ter um ateliê bem despojado para que lá houvesse essa bagunça. Então, Ou se permitir fazer bagunça no meio da casa, né? ou então, por conta desse bloqueio, que realmente eu me sinto bloqueada. Olha, para vocês terem noção do meu nível, quando era eu mesma que fazia os cadernos manualmente, que fazia a produção das embalagens, até das embalagens das cartinhas do Florescer, as caixas e tal, é como se fosse um trabalho industrial. É uma linha de produção que eu faço. Eu não consigo ficar com aquela bagunça. Até o lixo tem que ter uma lixeira do lado, porque se começar a ter papel picotado, tem que ir logo para a lixeira. Eu não consigo organizar meu pensamento se não tiver tudo nos seus devidos lugares. Então, muitas coisas eu não me permito fazer manualmente por conta de pensar na dificuldade da bagunça. Ou seja, o quão é complicado, né? Então, eu E preciso tem coisa que fica bagunçada por muito tempo, né? Então, por exemplo, eu comecei uma atividade quando foi em 2014, que aí vai pegar mais ou menos essa faixa justamente que está falando de vitalidade, que era de fazer mosaico. Você tem que quebrar as pedras, você tem que, né, o negócio, você tem, aí fica aqueles caquinhos. Você tem que fazer a cola, né, o negócio lá que vai grudar, você tem que ir fazendo e não tem como você terminar logo, porque você tem que ir, é um trabalho artesanal que vai te exigir parar e ficar. Então, eu fui trabalhar para isso mesmo, entendeu? Onde que era a área, aí eu deixei uma parte lá do corredor que tinha lá, perto da garagem, para ir fazendo isso, porque não dava, não tinha como desmontar e limpar e tirar e no outro dia começar tudo de
Tem que Tinha deixar. uma organizada, mas não naquele nível. E se chegasse alguém na casa, ia deparar com aquilo. Aí também teve uma época que eu tive que me permitir fazer, sabe o quê, Lani? Quebra-cabeça. Eu montei um quebra-cabeça de 1.000 peças, porque era uma coisa muito para o foco, para a atenção, para ficar ali, né, naquelas pecinhas. Então, eu levei, ó. Só que aí eu falei assim, pô, não tem como, de 1.000 peças, eu vou ter que ver qual é a mesa que eu vou montar, né? E vou ter que deixar ela ali, porque eu não vou montar num dia, 2 dias, né? Não vai ter. Então eu falei assim, não tem problema. A pessoa chega em casa, olha só, você quer me ajudar que eu estou montando esse negócio? Aí aquilo foi feito a várias mãos, entendeu? Foi 1.000 peças a 1.000 mãos, que quem chegava em casa me ajudava a botar uma peça no carro. Isso, um pouco, sabe, Lani? Eu fiz também nesse sentido. Sabe como? Ah, vai chegar, não tem que arrumar aquele negócio que a minha mãe sempre disse: a casa tem que estar arrumada, porque se chegar visita. São as crenças. Aí eu comecei a falar assim: não, se a visita é ela que lide com a bagunça que eu fizer, a casa é minha. Então, para eu tirar, que é que nem ela. Foi na pandemia, Adriana, que você montou Hã? quebra-cabeça ou recente? 2016, Não, assim. foi em 2000 e... Faz tempo já que eu montei. Aí Ah, depois tá, eu fui... porque eu montei quebra-cabeça na pandemia. Não, não foi não, na Comprava pandemia que eu comprei 5 quebra-cabeça. Não é legal isso? Não é uma atividade legal de fazer? Eu Eu Tudo adoro. ganhei. redondo. Eu A fiz um Carol, globo terrestre redondo, eu não sei nem como é que eu montei. Quase um mês para montar, gente, e todo mundo também. Quebra-cabeça redondo, As gente, vocês têm pecinhas noção? muito igualzinho, né? Muito igualzinho, porque esse que é o Uhum. drama. então, a Mas Carol, as manualidades eu também gosto, assim, mas eu tive que me permitir fazer, porque eu não me via fazendo. pronto. A Carol me presenteou com 2 Ai, quebra-cabeças. Um de 1.500 peças e um de uh, 1.000, que é a Mona Lisa. E o outro, eu acho que é a Santa Ceia. É. uhum, E ele, as peças têm meio que assim, um cetim, um brilho. À noite, a claridade não é muito legal fazer à noite, porque o brilho dói no olho. Mas eu pensei nessa bagunça, eu falei, Jesus, eu nunca vou conseguir montar isso aqui, onde é que eu vou deixar? Não tem como montar uma coisa rápida. Mas aí eu estou conseguindo, já no domingo, quando eu recebi, já à noite eu já fiz a separação das cores junto com ela, coloquei na mesa de uhum. jantar e tá lá, todo mundo entra e sai, aí eu escuto as pessoas dizer assim, é o quê isso aqui? Minha sogra passava, isso é um quebra-cabeça, eu só consegui fazer a A moldura, borda. comecei pelas bordas, mas é tudo muito minucioso, a gravura da Mona Lisa, meu Deus Imagina, do tudo céu. 1.000 peças muito parecidas para você E encontrar. E aí o tudo quebra-cabeça você tem que espalhar, porque como que você vai encontrar a peça se você não você tem que. espalhar? Eu separei as cores nos potinhos. Aí, o primeiro potinho, que é tudo mais parecido com a base, aí eu tô assim, Aham, separando minuciosamente. Depois eu vou tirar uma foto para mostrar a vocês. Mas, uhum, assim, quando eu conseguir montar, aí eu vou fazer outro processo. Eu vou colar ele em uma base, sei lá, e vou chamar o cara para fazer uma moldura. E vou colocar aham. um quadro em algum lugar, porque ele é grande, ele mede 60 centímetros. Então, existe uma cola, Lani, para colar quebra-cabeça. Ah, Na legal. época, eu fui atrás disso, porque eu fiz exatamente isso. Eu colhei ele e coloquei numa moldura, porque eu falei, não, isso aqui é digno de moldura, né? Porque isso aqui Pois foi é. um. Assim. Que Carol falou, você quer a Mona Lisa em casa? Aí eu falei, a Mona Lisa é belíssima. Uhum, Então ela. Aí o outro, como ele tá nessa vibe de uhum. religião e tal, aí eu vou dizer, olha, esse de 1.500 aqui vai ser você quem vai montar. A Santa Ceia também é muito bonito. Com certeza. Enfim. Então é questão de permissão. Me acostumei em passar lá e ver a bagunça na mesa, né? Uhum.
Eu destaquei, Lani, uma outra frase que tem a ver com um pouco com isso aí que a gente está falando, que é assim: é preciso coragem para amadurecer e se tornar realmente quem você é. Porque é a gente retirar aquilo que foi dito para nós mesmos que nós éramos. Muito do que a gente representa hoje é muito do que me disseram que eu era. E aí eu tenho que, até como isso, essa coisa da casa, entendeu? Porque chegou um momento que eu falei, não, minha mãe é que diz, espera aí, vai chegar a visita, e a visita nem vai chegar, e chega a pandemia, e nem aí nunca mais ninguém vem na sua casa. Eu falei, não, não, isso não é meu, não. Realmente faz todo um sentido, viu, Adriana? Então a gente tem que ver assim. A minha mãe sempre disse para mim que eu não gostava de animal. E aí eu tive que fazer toda uma rememoração para dizer, não, eu gostava. Quando eu era criança, você conta a história de que eu vivia pedindo um cachorrinho. Eu sentava na rua, pedia os gatinhos, queria brincar com os gatinhos. Quem não gosta de bicho é a senhora, eu gosto. Essa história também, né, que eu acho que eu já contei para vocês em algum momento, não me lembro, mas antigamente, quando eu era pequena, os meus avós nascia um bichinho lá no sítio, eles davam para os netos, né? E falavam, esse aqui é para você, esse aqui é para você. E aí todos que davam para mim morriam. Sempre morriam. Aí até diziam assim, Trauma. nasceu um pintinho. Não dê para Joselane não, porque senão ele vai morrer. Ela não tem Ficou sorte. traumatizada. Fiquei traumatizada. E aí cresci, minha mãe amava planta, amava. Então a mesma coisa dos bichinhos, eu internalizei que também eu não era boa com plantas. E minha mãe amava plantas, entendeu? E aí, na pandemia, eu acabei quebrando esse paradigma, porque eu comecei, tudo que eu ia usar na cozinha, todas as sementes, eu não descartava, eu jogava num vasinho com terra. E aí ia nascendo coisas que eu nem sabia o que era. Quando ficava grandinha, é que eu descobria. Eu falava, aqui é um pé de limão, aqui todos as folhas do abacaxi, não sei se é coroa que chama, né? Eu cortava, colocava na água, nascia raízes, eu plantava no chão. Até hoje, eu tenho pés e pés de abacaxi lá na casa de mamãe. Olha que legal. Vários pés de abacaxi já assim, quase 1 metro a folha dele fica, bem verdinho. Então eu fazia mudas e dava para as minhas tias levar para o sítio, para plantar, enfim. Então eu comecei a mexer na terra e comecei a ver que sim, eu consigo. Então, aí hoje eu fico muito feliz quando as minhas tias chegam aqui e falam assim, menina, tu tem a mão boa igual a tua mãe. Tudo que Olha tu isso. planta, pega. Ah, para mim é maravilhoso receber. Isso traz vitalidade, não traz? Traz vitalidade, sim. Então, minha vida é mexer nas plantinhas agora. Eu saio fazendo Legal. mudinhas de tudo que eu vejo. Que legal. Outro trechinho que eu marquei na página 229 foi Genevieve contou que seu novo livro estava fluindo com tranquilidade. Não consigo acreditar que é tão simples. Ele me falou empolgado por voltar a escrever. Mas eu não fiquei surpreso. Sempre vi os programas artísticos como uma forma eficiente de reaproximar as pessoas de si mesmas e, consequentemente, do mundo. Então, eu considero, por exemplo, eu sei que na sugestão do livro, ela sugere que você esteja sozinha, né, para fazer seu programa artístico. Mas eu adoro quando eu estou junto com a minha filha, com a Carol. E ela também sempre confessa que adora quando está sozinha comigo, seja lá fazendo. Nós assistimos uma série da Netflix, que é Gilmore Girl, que é uma série sobre mãe e filha. Ah, que A legal. Carol, aí a gente para, passa meses, ela, mãe, vamos voltar a assistir, fica lá gravado, né? Onde a gente aí dá continuidade.
Então, assim, tem coisinhas que a gente acaba fazendo juntas, tipo cozinhar. Uhum. E aí, a viagem que nós fizemos ontem foi super prazerosa. Ela falou, mãe, eu queria tanto viajar mais vezes, assim, só eu e você. Virou programa artístico Virou um ontem. programa artístico. E também acabou que, por mais que você fale que quando você casa, você ainda tem uma certa liberdade, só que não. A gente, mesmo que não haja tipo, algo verbal delimitando essa liberdade, mas inconscientemente a gente se sente meio que na responsabilidade, né, de querer sempre estar ali a dupla. Só que só com o passar do tempo é que você percebe o quanto da sua liberdade você, né, vai perdendo. A gente vai cerceando, é a gente mesmo que faz isso, É a né? gente mesmo que faz isso. Então, ontem eu percebi, sabe assim, você respirar, gente, que maravilha, liberdade. Me deu uma saudade da época que eu fazia as coisas, eu não precisava falar para ninguém, sabe? Porque a relação minha com a minha mãe sempre foi de muita abertura. Eu não Uhum. precisava, minha mãe me dava liberdade. E às vezes o tamanho da liberdade que ela me dava, eu me continha porque eu sabia que ela tinha confiado. Então, era uma liberdade, de certa forma, responsável. Eu não fazia exageros, né? Então, assim, ontem foi maravilhoso, porque a gente fez várias coisas juntas. Eu cheguei no shopping com Carol já por volta de meio-dia. Eu falei, Carol, vamos almoçar um sanduíche? Uhum. Coisas bem, sabe? Aí ela falou, ai, mãe, almoçar um sanduíche? Ué, mãe, não vai comer comida, não? Não, vamos almoçar um sanduíche só hoje. Aí ela, então tá bom, bora. Então a gente se divertiu muito. Enfim, Uhum. eu considerei um programa artístico, né? E que trouxe muita vitalidade, né? E Isso trouxe que é muita vitalidade. Exato. É, lá na Ela parte ficou, Lane? Ela ficou? ficou, Ela ficou e você voltou sozinha. ela ficou para fazer, assim, estreitar os laços com as duas meninas que moram lá. E aí ficou meio tristinha, assim, Uhum. quando chegou o horário de eu sair, né? Eu disse, Carol, eu tô sentindo que parece que tu quer voltar hoje comigo, é? Aí ela falou, mas eu já vim com propósito, eu tô aqui, eu vou Uhum. ficar. Mas se bem que eu já vi como são as coisas e tal. Aí eu fiquei na minha, quieta, não fui falar mais nada para não influenciar ela. Aí ela, tá bom, eu vou ficar. Mas ficou meio entristecida. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que que não tá passando aí nessa cabecinha? Que Porque faz parte, né? Uma grande mudança, né? Então, é, acho que faz parte mesmo. A gente fica. É aquela coisa que a gente quer fazer, mas que ao mesmo tempo mexe com a gente, né? A gente fica. Né? É normal exato. passar por isso. Aí, assim, é um local que a gente, de certa forma, moramos na cidade vizinha, a gente já conhece, é um local central, próximo de várias coisas. Já fui mostrar para ela onde tinham os estabelecimentos. Fui na faculdade com ela, para ela ter noção de distância, de como é que vai ser o deslocamento dela. Enfim, deu para ter uma ideia macro do que vem pela frente, né? Mas aí agora é mão na massa, né? Enfim, eu vou... Pelo que está se percebendo, é para o segundo semestre que ela começa. Isso, dia 17 de Então julho. tem tempo, né? Não tem que ser E, de uma vez, né? As coisas exatamente. vão acontecendo, Aí né? hoje, quando eu Bastante. acordei, tinha 50 mensagens dela no WhatsApp. Nem dormiu. Aí mandou mensagem para mim. Eu falei, meu Deus do céu, 50 mensagens de Carol, o que que terá acontecido? Ela disse, manhã, aqui, olha, vai precisar de algumas coisas. Vai precisar de produto de limpeza, vai precisar de. Aí mandou, eu disse, Carol, vai fazendo uma lista.
ela percebe, assim, aí o que que eu acho? Carol, ela é muito despojada, no sentido de que em casa ela vive como se fosse de férias. Que eu fico até na dúvida, meu Deus do céu, será que Carol, ela não vai se ligar na vida assim? Só que é aquela coisa, ela tem os recursos dela, né? Ela tem TDA, déficit de atenção, mas eu acho que ela vai ser minha cópia. Então, ela disse, mãe, que eu até pensei, eu disse, Carol, se você não se orientar para a vida, essas meninas, pelo que a mãe dela falou, elas são muito organizadas, elas vão lhe colocar para fora do apartamento por causa da sua bagunça. Aí, hoje eu já fiquei, eu disse, Carol, eu já estou preocupada que eu acho que as meninas vão da mesma forma lhe botar para fora, mas é porque você está sendo muito exigente. Não, não, mãe, mas eu não comentei nada com elas, eu só observei. Eu estou falando para a senhora as coisas que eu percebi que precisam melhorar aqui. Eu ainda não comentei nada com elas. Vá com calma, para você não chegar já, né, queimando pneu. É um período de adaptação e tal, são todas muito jovens, enfim, mas vai dar tudo certo. É, alguém quer comentar alguma coisa? Brígida? Tá mutada, Brígida. Tem uma parte aqui, Lani, que conta a história de uma escritora, não esqueci o nome, que ela gostava de pássaros, né? Né, na casa, no quintal dela, lá na casa da mãe, da avó, ela tinha essa convivência com pássaros. Uhum. E ela acabou fazendo um passeio artístico, né? E foi descobrindo e aí enveredou pela pesquisa dos pássaros. E o que também inspirava ela, né? E eu me lembrei muito porque também os pássaros me inspiram. Quando eu estou escrevendo, se eu escuto o canto de um pássaro, ali eu vou longe. Então, assim, me remete muito à escrita. Ouvir pássaro me convida a escrever. E eu escrevo de uma forma, assim, muito, muito tranquila, assim, sem preocupação, sabe? Sem apagar. Eu me desabrocho. E aí eu falei assim, não, realmente, os pássaros comigo também acontece, porque eu tenho paixão por pássaros, né? Mesmo amando a liberdade, eu digo, eu amo a liberdade, mas eu gosto de pássaros, e aí o que é que eu vou fazer? Que contradição é essa, né? Querer ter pássaro por perto, mas defender a liberdade. Como é que eu vou prender? Aí, a um certo tempo eu criava, né? Mas eu criava Viveiro. em viveiro, né? Tinha muito espaço, mas era preso, né? De certa forma. Sim. Até que um dia alguém fez uma caridade e abriu meu viveiro. Isso mesmo. Meus pássaros foram embora. Eu tinha cerca de 20 pássaros, mais ou menos, e meus pássaros foram embora. Aí eu parei e pensei, realmente, eles nasceram para né, a liberdade, eles nasceram para cruzar mares, oceano. Não, não faz sentido mesmo, não. Aí eu não prendi mais, né? Não criei, não. Só fico admirando, namorando de longe, mas os pássaros, eles me trazem essa tranquilidade, sabe? Pode fazer como essa autora mesmo, né? Que ela colocou comida para os pássaros, né? E aí o comedouro dos pássaros chama os pássaros, né? Para o espaço. Você descobriu, Brígida, quem que abriu a portinha do viveiro? Não, descobri não. Mas tinha muita gente que tinha vontade de ver, não é de ver os pássaros livres, era de me ver sem os pássaros, porque eu era muito apegada aos pássaros, tinha gente que ciumava, Sim, a gente tinha estava ciúme, sobrando, entendi. tinha ciúme dos pássaros. Eu me dedicava, né, assim, tempo a eles, então tinha alguém que queria que eu dividisse o tempo, então acabou, acho que dizendo assim, não, vamos tirar esse espaço aí, ela vai dividir o tempo com a gente, com outras pessoas. Mas esses pássaros, Aí, quando você falou dos pássaros, aí tem esse parágrafo logo em seguida, eu achei muito, muito especial, né? Os efeitos de revisitar memórias antigas nunca devem ser subestimados. Recordar é uma coisa, mas buscar uma aproximação mais concreta da lembrança
é outra bem diferente. Eu achei isso perfeito, Eu Aqui, ó, né? também. Eu a parte também que eu gravei marquei. esse. Aham. Ásia, Eu também Perfeito. marquei esse, eu Isso marquei esse. marquei. foi de um impacto, sabe? Ler sobre Uhum. essa frase, né? Sim, Eu acho que, sim. nossa, é ressignificar mesmo, né? Como que não é para você viver o passado, mas é para criar né, essa coisa que é realmente concreta e que vai ainda te levar para o futuro, né? É incrível isso, né? Te faz Exatamente. voltar lá atrás, vai lá atrás, para ainda pensar no como que pode vir a ser, né? É muito, Isso quando eu nos achei muito movemos, marcante, porque não tem o saudosismo, né? Como a história do pássaro, porque ela lembrou da avó, trouxe os pássaros para o jardim dela, né? Com alimentação, a outra com bordado, né? Porque tem uma que também foi numa exposição de bordado, Hum. lembrou da mãe, lembrou da avó e teve vontade de fazer o bordado. Então, uhum, essa coisa que é bonita, porque não tinha o saudosismo, minha mãe fazia coisas tão lindas. Sim, fazia, mas olha, eu também posso fazer. E aí vem a permissão da pessoa de fazer naquele momento. Achei isso sim. assim super também, igual você. Muito Eu bacana. anotei aqui também. E aí, tinha a sugestão de fazer dois programas artísticos, né? O divertido e o outro recordatório. Uhum. Eu acho que o meu foi recordatório, porque eu já morei na região que nós fomos e me deu realmente aquele certo saudosismo, né? Dos momentos que nós vivemos lá no Cariri. Gente, eu amo o Cariri. Quando a gente está na divisa Pernambuco e Ceará, a vegetação muda assim radicalmente. Gente, é incrível. Você, quando vai entrando no Ceará, você já começa a ouvir o canto das cigarras, aquele Uhum. clima de pé de serra, aquele vento frio no rosto. Gente, olha, não sei não. É maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, Carol, Legal. voltar a morar lá. Na página 233, eu marquei sobre o egoísmo saudável, né? Eu Não sei, gostei disso aí também. Eu achei amei. bem bacana. E aí ele fala assim, enfim, às vezes sacrificamos nossos próprios desejos para satisfazer demandas externas. Então, eu acho que vale muito a reflexão das coisas que a gente faz, né? Mais em função dessas demandas externas do que de nós mesmos, né? Uhum. Então, acho que às vezes bater esse egoísmo saudável é algo, né, que é meio que uma obrigação a gente aprender a fazer, né? E aí logo do lado fala, né, é preciso coragem para amadurecer e se tornar quem você realmente é, que a Adriana já havia comentado. Na página 230. Olane, ainda dentro dessa perspectiva aí, né, de observar as demandas externas, aí ela fala lá no começo sobre o poço interno, né? Sim. Esse poço interno, ele me chama a atenção porque eu gosto muito de poço, né? E aquela passagem na Bíblia que fala sobre a samaritana, sempre que fala de poço, eu me lembro da samaritana. E eu tenho uma coisa muito forte com o poço, que aqui nessa parte mesmo eu já desenhei um poço. Já desenhei um poço aqui, rabisquei, e me vem porque a fonte, né, o poço, a fonte, né, que você vai buscar algo para energizar, a fonte que te alimenta, a fonte que mata a sua sede, né, seja do que for, o que te sustenta, e me lembra Samaritana porque ela foi buscar a fonte, né, a fonte de Aham, vida. E aham. aí, quando a gente se preocupa muito com essas demandas externas, a tendência é o quê? É o nosso poço esvaziar. A gente vai se esvaziando, Uhum. né? E vai perdendo o encanto, porque a gente não está alimentando, não está bebendo dessa fonte interna. E Sim. aí vem o desencanto. E muitas vezes a gente não entende por quê. Por que que eu estou desencantada? Por que que eu ando descontente, né? Por que que eu não estou satisfeita, né? Tenho isso, tenho aquilo, não estou satisfeita.
É porque há um esquecimento desse poço interno, né? A gente se distancia desse poço, Uhum. vai para outras margens, vai para outros lugares, Uhum. e aí a gente enfraquece. Literalmente enfraquece fisicamente e enfraquece espiritualmente. Principalmente. E aí falta a vitalidade. Então, esse poço aí, que é onde tem a fonte viva, a gente não pode se desvincular. E eu acho tão interessante, porque é lógico que esse livro foi uma construção, né? Como todas as obras são. E de uma hora para outra, de um parágrafo para o outro, de repente vem a luz, né? Porque é igual essa pessoa aí que você está comentando, né? Da Geraldine, né? Que é onde começou essa questão do egoísmo saudável. O que que acontece? Como é que será que foi esse encontro, né? Sim. Como é que ela Aham. descobre que tinha uma Julia Cameron na vida dela para falar sobre páginas matinais, né? Se, é, se você pode viver uma vida inteira sendo a vovó querida, que fica lá, né? Porque ela tem um termo aqui muito interessante dos netos, né? Que são crianças saudáveis, ativos e barulhentos. Ou seja, são crianças saudáveis, né? Mas, de Uhum. repente, entra uma pessoa dessa na vida dela, ela começa a fazer página matinal, então a gente fica pensando assim, será que é real isso tudo, né? E aí ela se transforma, a vida dela transforma, e a da outra também, aqui também com a questão das coxas, né? Dos bordados, né? Como que uma Sim. coisa vai encaminhando para a outra, né? Então, assim, ou seja, é possível, né? Lógico que a gente está vendo aqui através de uma obra literária, que agora a gente também comentou lá no começo, né? A gente parece que cria até vida nos personagens, né? A gente fica Sim. imaginando, criando qual que é o perfil dessa senhora, qual que é o do outro, né? Enfim, eu achei muito interessante, sabe, pensar isso. Lógico que entre uma frase e outra, quanta coisa acontece, né? Até essa pessoa ter chegado na Júlia, a Júlia não aparece na vida do outro do nada, né? Aqui é o livro da Júlia, mas aqui é vida real, né? Que ela está contando, né? Eu fico imaginando que ela, inclusive hoje eu tive a ousadia de marcar a Júlia. Já pensou, eu coloquei ela como colaboradora de uma postagem. Já pensou se ela responde, ela aceita o convite? Eu me senti importante. Vai ser muito chique. Isso é muito chique, né? Eu imagino que por ela, pela idade que ela já tem, pela experiência de vida que ela tem, lá no início, ela deveria, assim, porque eu imagino que ela faça muitas oficinas, ela é convidada para muitas coisas. E você vai Uhum. juntando retalhos dessas histórias, recortes, né? Ora, não querendo me comparar com o sucesso da Júlia, mas por conta do projeto do Florescer, eu tenho um arquivo muito grande de pequenas, sabe, assim, coisas que cada uma Uhum. traz, entendeu? E Uhum. se você pudesse, assim, organizar, você também tem conteúdo para fazer um livro, né? Então, eu Uhum. imagino que a Júlia usou uma dinâmica, não foi uma coisa assim, agora, entendeu? Ela foi catalogando essas experiências, né, ao longo de todo um trabalho dela. E aí, de repente, ela pensou em criar o livro, né? Boa noite, Uhum. Alzeide. Boa noite. Eu cheguei atrasada, mas cheguei. Pois é, Alzeide e Márcia estavam com virose e já estão recuperadas. É, Muito bom. tô meio pesada, mas estou bem agora. Muito bem. Aí, Lene, É, essa questão da Júlia chegar, né? Aí a gente vai vendo o poder que a palavra tem e que o livro tem, aonde, né? O desdobramento que um livro, uma palavra pode chegar e o que que ela pode transformar na vida do outro. na vida do outro. Essa semana eu escutei, assim,
fiquei até surpresa. Um senhor já de idade, ele chegou e disse assim, ele é militar, ele virou e disse assim, olha, essa noite quase que eu não consegui dormir, mas na hora que eu estava sem conseguir dormir, eu me lembrei de você. Lembrei do trabalho que você faz aqui com os meninos para relaxamento, para poder evitar a ansiedade, e eu fiquei mentalizando o que você estava dizendo. Eu passei no corredor e ouvi sua fala com os meninos e fiquei mentalizando. Não é que eu dormi? Não é que eu me acalmei? Não é que funcionou? Esse negócio que você faz aí com os meninos, funcionou. Eu trabalho com a biblioterapia com os meninos, né? Com as oficinas que eu estou fazendo. E ele disse assim: olha, eu quero te falar que esse negócio que você faz funciona. Funcionou comigo porque eu estava com um processo administrativo para cuidar no dia seguinte, eu não conseguia dormir preocupada. Mas na hora que eu mentalizei o seu trabalho, eu relaxei e dormi. Eu falei assim, o poder que a palavra tem. A gente diz, nem sabe quem está ouvindo, nem como vai ouvir, nem como vai chegar no outro. O livro, ele chega, ele não invade, né? Ele chega de fininho, adentra na nossa vida e vai fazendo, né, as mudanças, vai fazendo as costuras necessárias, e daqui a pouco a gente já é uma outra pessoa, né? Verdade. Sem nenhuma pretensão, chega e vai se instalando e vai ganhando espaço e a gente vai caminhando, né? Vai se reerguendo. Então, eu acho, eu fico impressionada com essa capacidade que o livro tem. E o livro tem. Eu também. Ainda falando sobre o egoísmo saudável, na página 235 eu marquei. Descobrir o egoísmo saudável pode exigir um delicado equilíbrio entre sinceridade em relação a nossos sentimentos e compaixão por nós mesmos. Mas o resultado final é sempre a felicidade. Achei essa parte. Eu marquei também essa. Alguém fez o exercício do egoísmo saudável, da página 237? Se não fosse muito egoísmo, eu faria o quê? Olha, eu fui escrevendo tanta coisa que deu vontade de escrever mais coisas, entendeu? Bom, primeiro, se não fosse muito egoísmo, eu saía toda semana para tomar um café com uma amiga. Escrevi um negócio parecido com esse, Nani. Mas eu acho que se eu Como é que a gente acha que dizer isso é que não vai egoísmo? Me diz. gostar, Que pode? Não né? é? Mas você escreveu alguma coisa? Os meus também têm um pouquinho em relação à comida, mas é porque café, comer, encontrar. Mas aí eu segurei, porque senão eu vou ficar muito gordinha. Mas Mas aí sabe o que eu tô pensando, eu coloquei assim, ó, se não fosse muito egoísmo, eu sairia mais vezes sozinha. Sozinha. Eu realmente eu só não saio sozinha aqui porque não tem para onde ir. Mas quando eu estava lá em Niterói, eu adorava sair sozinha. Andar no campo de São Bento, junto à natureza. Olhar os patos lá numa lagoa. É muito bom fazer caminhada. É muito bom. Antigamente eu tinha é, vergonha de sair sozinha, eu não me sentia confortável, eu só poderia sair se fosse com alguém. É como se eu não tivesse confiança em mim mesma. Mas quando você vê que tá tudo bem, eu não tenho vergonha mais de fazer as coisas sozinha. Pelo contrário, eu admiro quem faz. agora o livro também está me trazendo uma mensagem, esse ainda está no egoísmo também, eu acho que está no egoísmo. Peraí, deixa eu ver se é. Que ela é uma frase curtinha, mas eu acho que é no egoísmo. Você pode me ajudar a começar? Onde foi isso?
Ai, eu achei tão Ou qual impactante a isso para página? mim. 236 é Ah, quando é na ela fala de alguém, né? é, é, da questão dos bordados, né? Ah, Ao sair, ela foi para a exposição, né? E ainda viu a importância de ir sozinha, né? uhum. Mas ao sair da exposição, ela foi conversar com a senhora que cuidava da entrada. Você pode me ajudar a começar? Eu Ai, achei isso coisa assim, humilde, especial, né? e sempre é tempo, né, de começar alguma coisa. Então, e de estar junto com alguém que sabe fazer, e não importa se é muito experiente, se não é, mas só de Sim. saber que você pode começar também a fazer uma coisa que você nunca fez, né? É interessante isso. Que mais Ô, Márcia, completando aí, lá no final da página, ela diz assim: é preciso ter ousadia para fazer arte, e isso pode não ser muito bem recebido. Então, muita gente deixa de fazer, né, de mostrar os seus dons artísticos com medo de não ser aceito, né? Ah, será que vão gostar do que eu faço? Será que vão gostar de minha arte? Será que vão gostar dos meus textos, né? Então, eu tenho escutado muito isso. A pessoa tem até o potencial, mas segura, porque, de certa forma, o artista, ele rompe com tudo isso, né? Tem que ser usado mesmo para dizer, pronto, é isso que eu penso, é isso que eu sinto, tá aí. Se gostou, tudo bem. Se não gostou, que tudo bem, que os críticos continuem fazendo sua parte, mas eu estou fazendo a minha, é o que eu gosto. Não faço arte para crítica, eu faço arte porque gosto, porque eu quero expressar o que sinto e o que penso, e segue adiante. Então, eu acho que é muita ousadia também fazer arte, assumir em algum momento que a gente é um artista. É tanto que o outro capítulo exatamente vai falar sobre ousadia, né? Ela não deixa nada para depois também, não. E aí, como a Márcia tinha falado anteriormente, né? Mas no final, que ela fala: não esqueça, querida, a primeira coxa pode ser bem pequena, se você achar melhor. Uhum. Ou seja, às vezes a nossa mente acaba nos limitando, porque você já quer pegar de primeira uma coisa extraordinária. E às vezes não, né? Então, assim, essa cobrança demasiada atrapalha. Uhum. Enfim. Na 238, que fala sobre a doença, eu marquei: sentimos falta do sentimento de realização proporcionado pelo trabalho. Atordoados por nossa sensação de fraqueza, temos medo de nunca recuperar nossa antiga força, né? Ela aqui comentando sobre quando a pessoa já está no momento da aposentadoria, né? Mas esse sentimento não passa de uma ilusão. O que precisamos fazer é bem simples: estabelecer novas metas, né? Então, eu acho que, assim, cada passo na nossa vida, ele deve ser dado de acordo com a fase a qual a gente está vivendo, né? Volta, a bater na mesma tecla, né? Não precisa ser algo, sei lá, grandioso, né? É adequar, né? E aí, mais embaixo, ela fala: não é preciso mais que pegar caneta e papel e fazer uma lista de categorias nas quais podemos estabelecer nossos novos objetivos. As categorias podem ser bem Bem simples: simples. espiritualidade, amizade, Atividade, criatividade criatividade e forma física. e forma física, né? Uhum. Então, eu sempre falo, né, que fica mais fácil para a gente, quando a gente pensa em relação à vida de forma geral, Hum. é mais Deixa eu fácil fechar quando aqui. você compartimenta, né, Pronto, vai lá. a dimensão Que física, é a isso? dimensão mental, Tá emocional, fechado. espiritual, porque abrir.
como se fosse assim uma fatia de pizza mesmo, a famosa roda da vida, né? Faz com que o cérebro compreenda melhor, porque está tudo muito junto e misturado. Então, às vezes, até mesmo em relação ao tempo, a nossa rotina, é, com que eu gasto a minha energia no meu dia a dia, né? O que que me esgota muitas vezes, né? São atividades que têm mais a ver em qual dessas áreas, né? Como é que eu quero usar melhor o meu tempo? Então, quando você consegue identificar isso, fica mais fácil tomar as decisões, né? Fazer escolhas, enfim. Tem uma frase também, Eu ia falar isso agora, vamos ver se é a mesma. Que fala 239, sobre isso que você acabou de falar. não chore, é essa? Não chore Não, a porque minha é aquela dos terminou. quadradinhos. Qual é Não a frase? chore. É tudo o que precisamos fazer é decidir como vamos usar o tempo que temos. Sim, sim, exatamente. Então, essas metas aí, elas são primordiais. A frase que eu ia ler era essa: não chore porque terminou, sorria porque aconteceu. Aconteceu. Gostei dessa também. Na página 241, lá para o finalzinho, eu marquei: quando somos generosos com relação a nós mesmos, os outros se beneficiam e podem até se sentir inspirados a melhorar algo em sua vida também. E aí eu achei bem legal sobre a senhorinha lá, que ela tomava conta do marido, a Alge, né? Que cuida do marido que ele sofre com a doença de Parkinson. É. E ela já vivia tão sugada, né, por essa responsabilidade, que aí a Júlia chegou assim, olha, contrata alguém, uma horinha ou duas, e Uhum. pelo menos uma vez na semana, sai dessa sobrecarga e vai fazer um programa artístico, né? Mas o senso de responsabilidade, quando você está imerso nisso, eu até me recordo sobre um episódio que aconteceu com meu esposo em 2018. O, o pai dele precisou ficar no hospital durante 56 dias internado. E ele ficou 56 dias internado junto com o pai. Ele não, eu disse, olha, por que que tu não contrata um cuidador, uma cuidadora para render você pelo menos noites alternadas? Ele não abriu mão disso. Ele ficou lá praticamente 2 meses. Só foi para casa no dia que o pai recebeu alta. E eu não conseguia entender por que que ele... Óbvio, existem demandas, né, assim, internas na relação deles dois, né, que não permitiu que ele fizesse isso. É como se ele tivesse ali abraçado aquilo ali de uma forma tão, né, então acho que a gente, assim, muitas vezes precisa dessa trégua, né, se dá a trégua. E o marido dela incentivou ela, né? Falou, vai lá, tá tudo bem, não tem problemas. Vai lá e faz o teu programa. Então, a gente acaba beneficiando, né, a si mesmo e os outros, mesmo que isso pareça um terror inicialmente. E aqui ela conta um caso também, né? De uma. Parece que, vamos dizer assim, às vezes a gente vai só achar que vai ter final feliz, né? Como se final feliz fosse, vamos ficar até o fim, né? Tem uma aqui que parece que na 244, lá no finalzinho, ela optou por acabar com a relação, porque ela ainda ia trabalhar mais, ela queria produzir mais, ela queria ainda ser terapeuta, e ela foi, e ela Ela tinha encerrou aquele capítulo. 70 anos, o marido já aposentado, e o marido queria que ela também se aposentasse, porque queria mais tempo livre, Pois né? é, eu fico imaginando assim, os 60 hoje, por exemplo,
daqui 7 anos eu faço 60 anos. Aí vocês imaginam, gente, como assim, né? E 60 anos para trás, como é que era uma senhora de 60 anos? Com 60 eu quero trabalhar, eu quero ainda estar fazendo minhas coisas. Entende? Então, assim, quem vai colocar esse limite, lógico que na nossa relação que a gente estiver vivendo, alguns são aceitáveis e outros não, né? É Sim, interessante, eu gostei disso aqui. Aí, quando ela completou 80 anos, ela ainda fala elegantemente se aposentou. Elegantemente. Ou ela seja, foi uma questão separou, de escolha, ela separou né? do marido que deveria, assim, sugar muito ela. Ela não permitiu, ela preferiu manter a relação. Trabalhou mais 10 anos e se aposentou aos 80 e ficou sozinha. Aí, Lani, eu vejo claramente a questão da individualidade, né? Mesmo no relacionamento, você não pode, de forma alguma, perder a sua essência, se perder, ou em função do outro, né? Até porque, Brígida, quem está sendo mais egoísta nessa situação aí, vamos usar esse Uhum. exemplo, né? Ela porque não quer parar, ou ele porque quer que Está ela exigindo, né? Ó, pare, está exigindo, né? E assim, e poxa, se faz bem para minha mulher, né? Uhum. não é? Você não acabou de falar aí? Você está fazendo bem para mim, faz bem para quem está na minha Faz isso. volta. Uhum. Uai, poxa, né? Por isso que ela fala sempre aqui, né? Páginas matinais é só pra gente, não deixa por perto para ninguém ler, não, Pois é, não né? pode abrir mão. Uai, gente, senão perde o sentido, né? Você pode, tipo, ter um consenso. Você pode diminuir seu ritmo, mas ceder totalmente, não. Abrir mão é muito complicado, Abrir assim, mão, abrir mão é como se fosse abrir mão de si. normalmente, quando isso acontece, não vai, assim, não fica muito legal depois, Uhum. né? Enfim. É, aí também teve uma frase que eu achei bacana na 245 que fala: quando nos concentramos em limpar nosso lado da rua, ficamos mais felizes e empoderados. Naturalmente, vamos nos tornando mais disponíveis e agradáveis para as pessoas ao nosso redor. Então, o quanto é importante, como o Brisa falou, né? Cuidar do poço interno, né? Uhum. Cuidar de você, né? Uhum. Ter esse despertar. Marquei também uma frase, né? Nada mais, nada menos do que o Freud, quando ele diz: um dia, ao relembrar os anos de sofrimento, vai considerá-los os mais belos, né? A dor, né? O sacrifício traz um crescimento gigante para a gente. Alguém mais marcou alguma coisa? Semana eu fiquei devendo os cards da semana, mas Hum. eu vou estar atualizando. Que mais? Eu também destaquei a frase: nada é predestinado. Os obstáculos do passado se tornam as portas de entrada para recomeço. Isso. E gostei da frase do Platão também, que ela colocou ali: vou provar com a minha vida que meus críticos mentem. Essa é para aquela hora que, Sim, né, tem gente você não, peraí, vou continuar. exatamente. Tem muita pretensão, porque é Platão, né? Mas vamos seguir com a nossa vida. Página 244, Lani, tem a frase assim, ó, amar a si mesmo é o início de um romance para a vida toda. É, Essa eu achei Oxalá. interessante. Isso. Muito bom. essa também me chamou. Que mais? Suprimento como energia. O que eu achei lá nesse capítulo, assim, que Hum.
ela retoma muito a questão da infância, né? Sim, Ela retoma muito a infância e lá na infância parece que já está tudo muito bem, quase que definido, um pouco do nosso perfil, né? Porque a gente vai sempre voltar lá para se alimentar. É como se fosse a ideia do poço mesmo. A gente retoma aham, essa fase para alimentar o adulto que somos hoje. Isso traz vitalidade, quando ela fala muito sobre a questão da vitalidade, né? uhum, Isso cumprir com as nossas metas, né, nos dá satisfação. Voltar também lá atrás, o que nos trouxe, que nos deu prazer, também nos dá satisfação. sim, E traz, assim, com muita clareza a nossa identidade. O que a gente é hoje é muito do que a gente foi lá atrás, mesmo na infância. A gente vai juntando os caquinhos, os pedacinhos, a gente vai vendo que faz sentido, olhando para os meus comportamentos, minhas atitudes hoje, eu olhando para trás, alguma coisa eu deixei esquecido, mas eu preciso voltar lá, resgatar o que eu deixei lá atrás, é o que faz sentido, é o que me renova, é o que uhum. dá sentido ou nova direção para o ser que hoje eu sou. É. Você falando aí, veio algo assim na minha mente. Sabe aquela frase que fala quando fulano é a ovelha negra da família, né? Que é uma frase bem comum. É, existem pesquisas, né, que comprovam que a família é quem nos adoece. Isso faz muito sentido. Por quê? Nós somos o produto de tudo aquilo que nos cerca, né? Que, de certa forma, de uma forma imposta mesmo, né? Na educação, na postura, até mesmo na formação da personalidade. Ou seja, nós não podemos ser espontâneos totalmente. E aí, às vezes, aquela dita como ovelha negra da família, às vezes é a pessoa mais equilibrada da família. No sentido de que talvez foi uma pessoa que não se permitiu que passasse por essa modelagem. É como assim, não, eu não aceito isso, eu não quero seguir esse molde, né? Então, é muito difícil a gente viver, ter essa clareza, nessa percepção, né, dessas fronteiras que separa quem nós somos de verdade de quem nós nos tornamos por conta dessa contaminação externa, né, pela qual a gente passa. Né? E é tudo assim, o olhar para a infância, né, mais para a fase da infância. Então, sabe quando você está descascando assim uma banana? Você vai. Então, quais são as camadas que a gente precisa tirar de nós mesmos, né, para chegar nessa essência que é pura e verdadeira, assim, quem eu sou de verdade. Porque até o que eu penso ser de verdade pode não ser, pode ser só um pensamento distorcido que nós temos, com base nessa realidade que foi vivida, né? Uma construção fomentada pelo outro, né? Em cima do que a gente Isso. é realmente. Então, eu posso até me equivocar de quem eu acho ser, quem sou. É meio complexo, Não, mas mas é isso mesmo, faz todo sentido, né? E é por aí. Tantas vezes a gente, tantas pequenas repressões que a gente não enxerga como uma repressão, né? E tanta isso, coisa que vem marcando, né, a gente dentro do ambiente familiar, que a gente precisa se distanciar um pouco para se reconhecer realmente e desconstruir o que construíram na gente. É aquela história de reaprender, né? Desaprender o que colocaram dentro de mim e reaprender. isso, né? E tem aquela frase, né? Eu só sei que não sei.
Acho que é. Eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei. Quanto mais eu sei, nada eu sei, né? É mais ou menos. Então é isso. Próxima semana nós vamos para Recuperando a Ousadia. Eu acho que vai ser bem legal esse próximo capítulo. E é Bora isso, lá. meninas. O que mais? A gente para por aqui hoje. Espero encontrá-las na próxima sexta. A próxima sexta que vai ser. Será que tem algum feriado? Não, né? Próxima. Teve uma semana que você falou que não vai ter? Vai 26? ser de hoje a 15, que vai ser o aniversário de Carol e é noite de São João, né? Aham. É dia de Na fogueira. próxima sexta eu também não sei se eu vou conseguir, porque vai fazer é o encerramento do Tríduo de Santo Antônio. Ai, Deus. Tá. Não vai ser dia 13, não? Não, mas então, é porque é 13, 14, 15, e aí 16 vai fechar com as barraquinhas e as mães que oram que vão organizar, sabe? Eu não tenho certeza Legal. se na próxima eu venho, mas a Aqui, gente vai se falando. aqui na cidade, o padroeiro é Santo Antônio. E eu acho que no dia 13, né? É terça-feira, Eu é. até Mas vai desmarquei ter os, um tríduo, isso é, tem desmarquei os cada pacientes dia. online na terça, por causa que eu, com certeza, eu vou estar na missa, nas barraquinhas lá Uhum. de Santo Antônio, que eu adoro. Enfim, Então tá bom. é isso. Então, na Hum. próxima sexta, a gente se encontra, tá bom? Então tá bom, Ok. gente. Tchau, Um tchau. Boa abração. noite. Tchau, boa Boa noite. noite. Noite.